com todo esse apanhado de informações que você colocou, uma leitura muito boa do cenário, né? De onde nós estávamos e para onde estamos indo. O provedor quer começar o marketing. Qual é o primeiro passo que ele deve tomar? Cara, assim, quando começar a marca, e as pessoas perguntam muito isso, né? Quando eu começo a investir em marketing, né? Na verdade, isso daí é desde o momento que você pensou em abrir um provedor, porque isso é marketing. Porque o marketing, na verdade, ele vai prever diversas áreas dentro da empresa que não necessariamente são só as de vendas. Vendas, que é promoção e publicidade, vai ser só uma. Mas o marketing vai pensar em preço, o marketing vai pensar em praça, o marketing vai pensar em produto. Então, quais vão ser os produtos que a gente vai fazer? Isso é marketing, porque tem que ter conexão com o público. Então, desde o primeiro momento, a gente já está investindo em marketing. Por onde começar? Primeiro é estruturar uma marca interna, entendendo quais são as deficiências e estudando o mercado. A gente precisa entrar no mercado que a gente saiba, cara, quem está fazendo o quê e quais são os pontos positivos e os pontos negativos. É o básico do básico. É a análise SWOT que a gente aprende em qualquer curso rápido aí, de gestão. Tem que fazer essa análise para entender, claro, o que o mercado tem de ponto forte e ponto fraco. Depois disso, como eu vou estruturar a minha empresa para que, de alguma maneira, eu possa pegar os pontos fortes e aprender com o meu concorrente, e os pontos fracos são os pontos que eu mais vou atacar, vão ser os diferenciais competitivos. Porque a gente tem uma vantagem. A vantagem de poder começar é porque alguém já foi na sua frente e alguém já fez algo de maneira que você sabe quais são os principais acertos e os principais erros. Isso daí te coloca numa posição de vantagem que você já começa na frente, entendendo onde ele acertou e onde ele errou. E aí fica mais fácil de você vir preenchendo as lacunas. Então, por exemplo, vamos trazer um exemplo claro em que a gente viveu alguns anos atrás, né, a briga do táxi do Uber e da Uber. Né? O que acontecia? Cara, já existia um meio de transporte privado de transporte de pessoas. Já existia isso. Então, os ônibus não conseguiam, os serviços públicos não conseguiam, então o privado veio com um táxi que pegava a pessoa no ponto A e levava a pessoa para o ponto B. Levava para o ponto A e levava para o ponto B. Basicamente cobrando o que a gente via na época, o valor que ele quisesse, e todos os problemas que o cenário daquele momento tinham. Né? Assim, se você, como turista em um local, acabava reclamando bastante. Poxa, o taxista rodou comigo a cidade todinha para poder chegar no meu destino. Isso acontecia. Cara, então o que veio? Veio uma empresa, aqui veio a Uber, que falou bem assim, quais são os pontos fortes? Cara, quais são os pontos fracos? Poxa, ele falha na comunicação, ele falha na apresentação, ele falha porque eu não posso chamar ele de qualquer lugar, eu não posso pedir ele via um aplicativo. Então veio a Uber, no segundo momento, tampando os buracos que os taxistas, né, que as cooperativas deixavam. E aí ganhou o mercado. Ganhou o mercado de maneira que cresceu. E cresceu tão bem que começou a ficar engessada, não estava conseguindo fazer tantos... não conseguiu remunerar tão bem mais os motoristas, e as pessoas começaram a ter problemas. Logo, o que começaram a surgir? Outras empresas que vinham resolvendo os problemas que a própria Uber, que resolvia um grande problema, tinha. Então, os próprios taxistas reformularam a forma deles agirem a partir disso. O que a gente vê isso dentro de uma leitura de cenário? A gente tem um diferencial competitivo em começar, que é entender e fazer uma boa leitura do cenário e, vindo atacando os principais pontos fracos dos meus concorrentes, eu consigo dominar o mercado, eu consigo ganhar mercado. Então, o provedor, quando ele entra no mercado já consolidado, para poder começar, ele tem que entender, cara, o meu concorrente ele tem problema de atendimento. Cara, o atendimento do meu concorrente é ruim. Às vezes a gente só quer pegar tudo que tiver de melhor no mercado, né? Então, o melhor que tem agora é robôs, a robotização, o atendimento via WhatsApp. Cara, os clientes do meu concorrente odeiam isso. Cara, então eu já vou trazer um contato humanizado. Cara, então eu já vou fazer o primeiro atendimento humanizado. Cara, o ponto fraco do meu concorrente é que o atendimento, na hora que vai o técnico em casa, é muito ruim. Cara, então eu vou treinar os meus técnicos para que eles possam fazer um atendimento diferente. Então, são os privilégios de poder começar algo novo, de você ser pequeno, muito ágil, né? Porque o pequeno ele tem essa agilidade. O dono decidiu, ele já está fazendo. O dono decidiu, já está falando com o primeiro funcionário dele ali, que às vezes é o único funcionário que ele tem, que instala, que opera, que liga. Cara, ele já vai conseguir ali atacar um diferencial e ser um diferencial competitivo, atacar nos pontos fracos. Então, eu começaria por isso, porque isso também é marketing. Então, isso também está dentro daquilo que o marketing se propõe a fazer. Então, a gente, às vezes, as agências de comunicação levaram a gente para esse outro caminho, né? Que o marketing é post no Instagram,
O marketing quando é para atacar mesmo conversão, ele vai atacar ali no Facebook, no tráfego, mas o marketing ele é muito maior que isso. E é por isso que desde o primeiro momento já tem que pensar em marketing. E aí, no segundo momento, também para não só falar, né? Mas no segundo momento é estruturar essa marca. O que essa marca vai trazer de sensação? E aí eu não estou falando só de logotipo, mas do conjunto da marca, né? Que quando a gente fala em branding, a gente não está falando só dos aspectos visuais que a marca tem. A gente também está falando de como o atendente liga, qual que é a fala que o atendente, na hora que recebe, liga, qual que é a imagem que o meu atendente manda para ele, como é que é a minha comunicação via WhatsApp, como é que é a minha comunicação via ligação, como é que eu me porto e também quais são os aspectos visuais da minha marca. Então, é pegar todos esses aspectos e estruturar de maneira que seja muito assertiva com o público que está falando. Né? Não pegar nada pronto, não pegar nada que já esteja aí, não precisa necessariamente copiar alguém, mas trazer algo muito único para que, de fato, possa ter capilaridade no mercado. E aí, chegando com uma ideia única, com uma ideia inovadora, você vai se capilarizando no mercado e atendendo cada vez mais pessoas. E o segundo momento é pouco investimento para marketing. Não tenho capilaridade. Cara, então a gente vai para porta a porta, em que eu tenho o dono ali trabalhando na venda. Eu vou ali para indicações. Cara, atendi eu tenho que pegar dessa pessoa que eu atendi mais 3 contatos, para que eu possa ligar para esses 3 contatos e converter pelo menos uma conversão de 30%, né? Conversão excelente. Mas eu atendo pelo menos e ali eu vou capilarizando a minha rede, eu vou aumentando a minha base de clientes. Então, no início é muito guerrilha, né? Ali na faca, nos dentes, não tem como. Mas é isso que faz o provedor crescer. Então, é difícil começar? No mercado de hoje, ainda mais difícil. Mas, para aqueles que ousarem começar e se permitirem de viver esse processo mesmo, de arregaçar as mangas, ainda tem mercado, ainda tem possibilidade de crescimento. Entendi. A gente sabe que realmente o marketing ele é muito importante, né? O pessoal pensa que, não, eu só vou fazer uma postagem ali nas redes sociais, né? Aí fica meio que preso a isso, mas é um mundo, assim, realmente é muita coisa que tem por trás dessa palavra, né? Mas uma pergunta, né? O provedor, em que momento vale a pena ele contratar uma agência ou vale a pena ele internalizar esse time? Né? Que tem muita dessa dúvida, né? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Rodrigo, a gente tem que fazer uma leitura situacional, né? Eu acho que não tem... Primeiro, não tem certo e errado. E segundo, não tem como escrever algo em pedra para todos os provedores, porque cada provedor ele tem uma necessidade, uma demanda, né? Eu falo ali pela média. O que eu tenho como um time ideal para um provedor que está em crescimento, que já não está tão mais no início, que já iniciou ali, já tem uma base boa de clientes, mas que quer crescer, que ele tem um time misto, né? A gente vê essa possibilidade dele não enviesar só para a agência, mas ele também não enviesar somente para um time interno. Por quê? Porque com um time interno, muitas vezes ele vai ter ele não vai ter capacidade de capital mesmo, de contratar pessoas super sêniores, pessoas que são especialistas. Então, acaba que ele fica com o que a gente chama lá de marketing café com leite, sabe? Então, assim, aquela coisa que é para ser, mas não é, falta um toque, falta algo que o especialista mesmo traria. Então, isso acontece muito. E se ele for contratar o sênior, o custo que ele vai ter é muito maior para, de fato, trazer isso. Mas, da mesma maneira, existem alguns provedores que, às vezes, optam para ter só a agência e não tem uma estrutura suficiente para poder ter contato com a agência. Então, o que você tem? Você tem a agência ali tentando contato e, assim, a gente é um caso desse, né? Já vivemos isso bastante, que, às vezes, você liga para poder falar com o dono, cara, e aí, vamos soltar a campanha? E ele fala, meu filho, eu não posso falar com você que eu estou em cima do poste. Eu estou instalando fibra, não tenho o que fazer, a gente entende. Mas quando já se tem uma estrutura mínima, a gente gosta de ter pelo menos 1 ou 2 pessoas que respondem pelo marketing da empresa para serem a ponta que a agência vai trabalhar. Então, esse misto ele vai criando um contato muito bom, que a gente tem o dia a dia da empresa aliado a especialistas de mercado que estão vendo tudo. Porque, às vezes, as próprias pessoas que estão dentro da empresa já estão estão tão conectadas com a empresa que elas não conseguem ver o cenário global, o cenário nacional, de entender, cara, o que está acontecendo aqui? Poxa, o que está acontecendo aqui no mercado com os meus concorrentes? Às vezes olham tanto para dentro que já foram infectadas pela marca ali, os lados positivos, que não conseguem olhar no geral.
E aí a agência ela vem para poder mostrar esse cenário global, o que está tendo de tendência, o que está tendo ali no cenário nacional, o que os concorrentes estão fazendo, a agência tem esse braço. Mas também a agência, por não estar lá dentro, muitas vezes não consegue estar conectada no dia a dia. O dia a dia do provedor mesmo, ali, a vivência, o que o dono está pensando, o que o dono pensou ontem, quais foram os últimos problemas ali. Então, dessa forma, a gente tem uma conexão, em que eu tenho o melhor dos dois mundos. Eu tenho um time interno enxuto, básico, que vai conseguir munir de informações do dia a dia a agência, que vai vir com os especialistas do mercado, os melhores que tem, para, de fato, se conectar com os objetivos. Então, esse daí é o que eu acredito que tem de melhor. Né? Muitos falam sobre internalizar ou contratar agência. Eu acredito que o ideal é o equilíbrio entre isso daí, que eu tenha uma equipe interna enxuta e uma agência especialista. Mas isso é muito importante. A diferença está na agência. Porque se você pegar uma agência que não é especialista, que é generalista, que atende você, a farmácia, o mercado, é muito difícil, às vezes, ela estar conectada ali nos objetivos dos provedores de internet. São siglas muito específicas, né? Pô, eu estou tirando a licença de STFC. Pô, o que é isso? Às vezes a agência nem sabe o que é, né? Pô, vamos lançar o meu SVA novo. Às vezes a gente não sabe o que é, não sabe nem como lançar. Então, ter uma agência especialista, né, especializada no cenário, ou até mesmo, tem algumas especializadas, mas o importante é você estar com alguém que seja especializado e tenha um respaldo de mercado mesmo. Tenha bastante abrangência, esteja com capilaridade no mercado, que aí sim você tem profissionalismo, né? Porque não é porque só do mercado que é boa também. Então, eu tenho muito cuidado para poder falar isso, porque a gente vê muitas vezes os provedores investindo, acreditando que vai sair, que vai dar certo, e não conseguem, assim, de fato, terem um sucesso, porque as estratégias não estão bem alinhadas, ou os próprios provedores, a própria agência mesmo não conhece do setor, fica nadando ali, tenta e não consegue. Né? Mas quando a gente tem esses dois setores alinhados, aí, de fato, a gente tem uma vazão boa, uma entrada boa de leads, e eu preciso ter um comercial especialista que vai matar esses leads que chegam. Né? Que ótimo. Realmente vamos se dizer, né? São vários setores aí que, para ter um resultado, toda a engrenagem tem que estar rodando lisa, né? E nessa questão de marketing, Matheus, ultimamente vem falando muito em questão de tráfego pago, né? Marketing digital, né? Esse é um slogan, né? Marketing digital, né? Quando que o provedor pode começar a fazer o marketing digital? Na verdade, assim, eu não gosto de ver separado, né? Eu gosto de ver tudo juntos, porque cada um vai ser uma estratégia, né? O marketing digital, como se colocam aí, é um canal, não passa de um canal de mídia que você vai comprar, né? Esse canal de mídia já existe há quanto tempo, né? Desde a televisão, antes era o jornal, aí depois a rádio. Então, cara, é um canal de distribuição de conteúdo que você vai colocar o conteúdo que você quer ali para tentar vender. Isso não é novidade. Então, eu gosto sempre de entender que é mais um canal que eu posso utilizar para o meu objetivo. Então, não somente ele, mas também ele. Ou seja, o tráfego pago, principalmente no Facebook, no Google, é o lugar mais barato que a gente pode comprar mídia. Ou seja, com pouco dinheiro eu consigo comprar mídia. Né? Investindo poucos reais por dia, eu já consigo ali ter uma distribuição. Entretanto, o mais importante é ter uma estratégia. Então, cara, desenhar. Eu tenho uma estratégia que se adequa para o tráfego pago, ou seja, para o Facebook Ads, né, o Meta Ads, para o Google Ads, para jogar lá e de fato rodar tráfego, cara, tenho. Então vamos usar. Não tenho. Sabe por quê, Rodrigo? Muitos provedores às vezes pegam e usam o botão promover, achando que estão rodando tráfego. Então, cara, agora chegou a hora de eu rodar uma campanha, aí eu vou lá, ele sozinho, ele vai lá, tem o Instagram, mostra lá, botão promover publicação, ele vai lá, clica no promover publicação, bota lá um orçamento, cara, quando ele vê, é somente uma foto, que não tem uma chamada para ação, que não leva para uma página, ou não leva para uma página de cadastro, que o que vai gerar a partir dali não se sabe. Mas simplesmente por esse desejo. Eu acho que há um tempo atrás a gente vem batendo muito nessa tecla, né? O mercado todo fala muito sobre isso. As pessoas acabaram ficando desesperadas e só pegaram, compraram uma cartilha ali sem necessariamente analisar. Então a gente tem que analisar qual é o momento do meu provedor. E dentro do que eu tenho reservado para marketing, ou seja, eu já entendi que eu tenho que investir em marketing, dentro do que eu tenho ali, dentro da minha estratégia, o que vai entrar? Cara, vai entrar tráfego pago, faz sentido. Então vamos rodar lá uma estratégia que esteja adequada. Essa estratégia tem que estar adequada a todos os outros canais. Cara, tem que estar no feed do Instagram, tem que estar adequado, tem que estar igual.
Né? Cara, os meus outdoors tem que estar igual, os meus carros tem que estar igual, meus funcionários tem que estar iguais. Porque várias vezes a gente roda uma campanha online que o funcionário não sabia que estava rodando a campanha. É uma promoção, uma Black Friday, e cara, o funcionário não sabia, não estava alinhado. Então, o tráfego pago ele é importantíssimo. O dia de começar ele é a partir do momento que você quiser, de fato, construir uma marca com capilaridade, entendendo que ele não é o único modelo, o único meio de distribuição dessa publicidade, mas principalmente estando alinhados com uma estratégia. A gente tem que parar de buscar agência, a gente tem que parar de buscar serviços que entregam para a gente serviços básicos, né? Design. Né? Às vezes a gente contrata a agência pelo design. Não, o design é bonito, não, o design é feio. Mas mais do que isso, a gente tem que contratar alguém pela estratégia. Cara, esse cara é um especialista em vendas. Ele vai fazer eu vender mais. Ele entende o meu negócio, ele vai me gerar mais vendas. Então, eu acho que esse é o maior caminho é esse. Antes de pensar tanto em investir, cara, eu quero investir em tráfego, cara, é pensar qual vai ser a minha estratégia de sucesso. E às vezes, Rodrigo, várias vezes, inclusive, a gente achou outros caminhos. Cara, não, vai ser PAP, vai fazer mais sentido. Porta a porta vai fazer mais sentido do que a gente rodar tráfego aqui agora. Porque pelo momento, pelo cenário que você está vinculado, tem cidades em que as redes sociais nem são tão fortes. Então, você vai estar colocando a rede social lá, não vai ter tanta vazão. Ou a rede social é muito forte para, principalmente nos interiores, a gente já viveu muito isso, inclusive. Lá dentro, cara, as redes sociais são fortes para pessoas que não têm poder de decisão. Então, cara, quem é que tem o poder de decisão? Cara, esse cara eu consigo impactar na rádio. Cara, esse cara eu consigo impactar no PAP. Porque ele quer uma internet pro filho dele. Então, na verdade, eu posso impactar o filho se estiver dentro da minha estratégia. Mas se eu quero impactar o cara que tem poder de decisão, eu tenho que buscar ele. E aí o tráfego pago não vai servir. Então, você entende que em alguns momentos vai servir muito bem e em outros momentos não vai servir tão bem. Mas qual que é o poder, qual que é a decisão? Como é que eu tomo essa decisão? A partir do momento que eu entendo meu objetivo, entendo minha persona. Então, por isso que eu preciso de ter esse auxílio do mercado. Sozinho, talvez eu vou ficar batendo da murro em ponta de faca. Eu não vou sair do lugar. Entendi. É nessa questão que você falou que são muitos canais, né?